Bom, companheiros, companheiras, estou gravando esse vídeo para a gente conversar a respeito de 3 tópicos. O primeiro que eu vou falar é sobre a atual conjuntura da Infraero. Ontem, o novo presidente, o brigadeiro Hélio Barros, tomou posse e, em segundo lugar, eu vou falar um pouco de navegação aérea e depois eu vou fazer um resumo do que está acontecendo com as negociações da nossa database. Bom, em primeiro lugar, ontem o presidente novo, substituindo a Marta Sellier, que estava na presidência, tomou posse, ontem não, foi anteontem. Na verdade, esse vídeo aqui está sendo gravado na quarta-feira e ele tomou posse na segunda. Há, no meu entendimento, uma evolução no discurso tanto da Marta quanto no discurso desse brigadeiro. Ele disse que pretende reestruturar a empresa. Olha, evolução por quê? Porque no começo do ano se falava que a Infraero ia ficar restrita a limpar a pista, a desemborrachar a pista, e uma empresa do tamanho da Infraero, reconhecidamente no mundo, a competência da Infraero, a maior operadora de aeroportos do mundo, administradora, ficar restrita a limpar a pista, a desemborrachar a pista, era um momento que eu estava muito preocupado. Porém, agora se fala da Infraero assumir esses aeroportos regionais, transformá-los eles em aeroportos maiores, desenvolver. Afinal de contas, tem muito aeroporto aí entregue a prefeituras, ao Estado, e são aeroportos que têm potencial para desenvolver, mas ninguém quer. Só querem os filé, evidentemente, como engraçado, né? Um parênteses aí. Estão falando que a Infraero está no programa de desestatização. Porém, a Fraport, a Avancia, a Zurich, a ENA, são estatais estrangeiras. Então eu não vejo muita lógica nessa questão de desestatizar os aeroportos brasileiros. Ele só está mudando de mão, mas continua sendo aeroportos estatais estrangeiros. Bom, nós vamos aqui discutir isso. Porém, com as palavras do novo presidente, eu como presidente do sindicato, eu dar uma luz a todos nós de que nós conseguiríamos reacender essa empresa. A Infraero, de novo, ela sairá das cinzas e eu tenho certeza que logo, logo a Infraero vai se tornar competitiva. Por quê? Por causa da categoria aeroportuária. O trabalhador Infraero, os nossos aeroportos, ainda continuam ganhando os prêmios de melhor operacionalidade. Nós ainda somos uma referência no mundo, apesar de ser a empresa mais injustiçada do mundo. Estou falando isso já há muito tempo. E o Sina tem esse compromisso primeiro, de ser nacionalista, de manter as empresas estatais nossas eficientes, como é o caso da Infraero. Nunca ninguém vai me convencer porque a Infraero entrou nessa de ser privatizada, de tirar seus aeroportos. Isso não tem lógica. Tanto que recebo aqui na minha sala presidente de concessionárias privadas que diz o seguinte: fizeram as obras, ampliaram os aeroportos, estão com 2/3 dos aeroportos fechados para conter despesa, porque não tem demanda para isso. Então é tudo balela dizer que em 2022, 2023 nossos aeroportos estariam estrangulados, não teria mais condição de operar por conta que necessitaria de ampliação. Tá aí, foi feitas as ampliações, tem concessionária aí que está devendo não cumprir o contrato, está devendo a fornecedor, está devendo a trabalhador, está em recuperação judicial. Quer dizer, desmantelaram e continuam desmantelando
mas toda a infraestrutura aeroportuária do país. Mas isso não é culpa minha, não é culpa do sindicato, não é culpa sua, é culpa de governo, e não é só desse último governo, culpa dos últimos governos. Isso aí ninguém me convence de que todos os últimos governos aí, inclusive governos em que eu apoiei, iniciou esse processo de concessão, de privatização, de entrega barata e covarde. Continuo funcionário da Infraero, continuo acreditando na minha empresa e olha, brigadeiro, se precisar do sindicato, estou à sua disposição. Vamos juntos recuperar a Infraero, vamos juntos convencer esse governo de que não é entregando nossos aeroportos que esse país vai se desenvolver. Bom, vamos falar um pouco agora de navegação aérea. Estamos vivendo um dilema, companheiros, com a navegação aérea e o sindicato. A navegação aérea precisa dos nossos acordos de escala para fazer escala. Qualquer escala que seja acima de 4x1, 6 horas, que é a escala prevista na Constituição, ela precisa de um acordo coletivo de escala. Pois bem, a navegação aérea comigo sempre foi uma divergência muito grande, que ela queria os 15 minutos do briefing fora da jornada e sem pagar hora extra. 15 minutos do briefing fora da jornada e sem pagar hora extra, no final do ano você trabalhou 15 dias sem receber um tostão. Pois bem, essa história eu resisti, até que 3 EPTAs cederam à pressão do Dona, dos gestores do Dona. Goiânia, na época, Macapá e Londrina. E a partir daí, eu disse, olha, se vocês convencerem os empregados a trabalharem, a fazer esse briefing sem receber hora extra, eu assino, mas eu quero deixar claro na Assembleia que isso não é proposta do sindicato, muito menos do RH da empresa. Isso é proposta, é imposição da Dona. Pois bem, só que aí a coisa ficou um pouco obscura. Por conta de quê? A Dona não mandava comunicado nem para os gerentes do EPTA, falando da posição dela. Quando o sindicato chegava para fazer a assembleia, parecia que era a posição do sindicato ou posição do RH da empresa. Não é. Eu estou gravando esse vídeo também para esclarecer isso. Isso é posição do seu Marcos Gugel e do seu Roberto Aidar. São esses dois que eu tive uma reunião há um mês atrás, eles não me assinaram a ata ainda, e eu disse que eu não assino mais nenhum acordo de escala da navegação aérea sem pagar hora extra desses 15 minutos. Por quê? O acordo, ele se sobrepõe à lei. Ele se justificaria se tivesse fiscalização com o acordo assinado pelo sindicato e aprovado por vocês em assembleia, não poderia ser feito nada, a empresa não seria multada, porque o acordado hoje está acima do legislado. Porém, a falta de diálogo deles, do Dona, com a categoria de navegação aérea, e que fique muito claro, isso é imposição deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tentei facilitar. Até semana passada houve em Goiânia uma assembleia do nosso delegado para operações e alguns trabalhadores da navegação aérea de Goiânia invadiram a assembleia e pressionaram que queria fazer um acordo que eles aceitariam, inclusive o acordo com os 15 minutos fora da escala, e não queriam receber a hora extra. E o nosso delegado disse, não, isso está no impasse, o presidente do sindicato está discutindo com a Superintendência de Navegação Aérea essa situação. Enquanto não for resolvido, não tem acordo. Ainda mais que o acordo deles só vai vencer em outubro. Eles querem uma mudança de escala lá. Pois bem, essa é a posição dos companheiros de Goiânia, que invadiram a Assembleia. Mas Guarulhos, Campinas e outros EPTAs aí são terminantemente contra aceitar esses 15 minutos do briefing fora da jornada e sem ser pago hora extra. Então, para finalizar,
para finalizar, a minha posição é que vocês, Gurgel, Roberto Aydar, se comuniquem com os seus subordinados e diga que isso é uma imposição de vocês, não é do RH e muito menos do sindicato. O sindicato está para atender a demanda do trabalhador, jamais a demanda da empresa. A gente até procura dialogar e facilitar, só que vocês não estão cumprindo a parte de vocês, então vocês estão sozinhos na chuva. Uma outra coisa, chegou aqui para mim um documento que diz que eles estão consultando o RH da empresa para terceirizar a mão de obra na navegação aérea. Pois vou te dar um recado, Gurgel, vou te dar um recado, Aydar. Eu vou levar essa discussão para o Congresso Nacional, porque lá tem a Comissão de Viação e Justiça, de Viação e Transporte. Nós queremos saber se uma atividade tão necessária, tão singular como é o controle de voo, se ela pode ser terceirizada e terceirizada com qualquer critério, se isso mantém o nível de segurança. Então, companheiros da navegação aérea, denuncie o SINA, me procure nosso delegado na base de vocês, porque eu não assino nada que não pague a hora extra, porque se o SINA for chamado no Ministério Público para dar essas explicações, é legal. Eu tenho esse poder da caneta de legalizar esses 15 minutos sem ser pago, mas nem tudo, seu Gurgel, seu Aydar, nem tudo que é legal é moral, e isso é imoral. Tentei ajudar vocês e sei que vocês estão pressionando os EPTAs. Tenham cuidado com que da forma como vocês tratam os trabalhadores da navegação aérea, porque esses trabalhadores são valiosíssimos, não é só para a empresa não, é para o país. Então, eu acho que esse assunto de navegação aérea, de escala, está muito bem esclarecido. Quem é que está pressionando quem? Que fique definitivamente esclarecido que isso não é imposição jamais do SINA e nem do RH, é imposição da dona Superintendência de Navegação Aérea Infraero, que quer cumprir os 15 minutos, porém quer trabalho de graça. Bom, trabalho escravo já está virando moda nesse país aqui. Fala da database? Database eu vejo uma evolução e vejo alguns impasses que eu quero conversar com vocês. A nossa database esse ano foi extremamente prejudicada com a tal da MP, que suspendia o repasse da contribuição associativa para o sindicato. Tivemos que garantir esse repasse de contribuição associativa através de liminar na justiça. Bom, muita gente soube, talvez alguém que não estivesse sabendo, está sabendo agora porque eu estou falando. Porém, a garantia da liminar era que as empresas continuassem cumprindo. Foram várias liminares, não só para a Infraero, para todas as empresas que acabaram suspendendo esse repasse, mas essas liminares não garantem que a cláusula venha para o acordo coletivo. Estava em suspenso, enquanto a MP estivesse tramitando no Congresso, essa cláusula não poderia entrar em acordo coletivo. Então, todas as mesas de negociações, não só com a Infraero, elas foram meio que prejudicadas. A liminar caiu dia 28 de junho. A liminar... Tudo bem, não precisa cortar não, tá? Isso aqui é minha sala, é assim que é a minha vida, tocando telefone, enfim. Então, a liminar caiu dia 28 de junho e voltamos então à retomada das discussões. Mas no caso do acordo coletivo da Infraero, a primeira rodada de negociação, inclusive eu divulguei a ata, a Infraero estava propondo tirar tudo e teríamos apenas 30 dias para concluir o processo, senão o acordo vigente ia acabar, enfim. Fomos ao TST. E no TST o sindicato chamou a mediação do tribunal, principalmente lá na área da vice-presidência,
Começou a mediação e o TST disse, olha, está tão ruim que eu não vou nem mediar um acordo inteiro. Vocês vão, por obrigação, voltar, sentar as partes diretamente e vocês vão evoluir. Quando chegar no limite do que vocês consensuarem, volta aqui para a Câmara de Mediação do TST e a gente evolui. Pois bem, eu queria dar os parabéns aos negociadores da Infraero, também ao diretor de gestão eu nem sei como é que chama, o Gilvando, eu não sei nem que é diretor de gestão, de jurídico, enfim, não interessa, é o cabra que manda lá, que vocês sabem quem é, eu também. Ele, numa retomada de consciência, determinou que evoluíssemos mesmo. Ele realmente disse, é preciso sair do impasse. Primeiro passo, prorrogou o acordo, e o que eu achei sensato, atender a proposta, inclusive, foi do tribunal. Não dá para a gente negociar um acordo tão complexo, com 80 e tantas cláusulas, com um prazo de 30 dias. Então o acordo foi prorrogado, está sendo praticado, não houve prejuízo para ninguém, e sentamos as partes na mesa sem a mediação, e hoje temos aí 70% do acordo coletivo consensuado. Olha que evolução, uma evolução para a empresa, uma evolução para vocês, trabalhadores, uma evolução para nós, sindicato. Mas isso é preciso sentar na mesa disposto a evoluir, sem bode, sem nenhuma sacanagem, nenhum outro viés, a não ser resolver o impasse e resolver o problema. Porém, chegamos a alguns impasses. Primeiro, o auxílio combustível. Foi um impasse. A empresa, demonstramos para a empresa que o auxílio do combustível, ele não é um luxo, ele é uma necessidade, uma vez que eu já trabalhei em escala, quem trabalha em escala sabe disso, muitas vezes que ir de madrugada para o aeroporto, final de semana, não tem, há uma caída muito grande do transporte coletivo e é preciso a gente ir de carro ou pegar uma carona com alguém do aeroporto. E olha, se a empresa achava que era um luxo, porque ela estava dando combustível para o sujeito trabalhar, ela esquece que o sujeito está colocando o carro tem pneu, tem risco de multa, tem, enfim, o risco de ocorrer um acidente com um patrimônio particular. Eu acredito que cada um está doando. A empresa doa o combustível, o sujeito doa o patrimônio dele e chega para trabalhar. Uma mão lava a outra. Nesse caso, a empresa voltou atrás. Depois viemos para um outro impasse, aonde hora extra, adicional noturno e férias. Férias, a Infraero que propôs, hoje ela paga, sempre pagou 50% de adicional de férias. E ela queria ser um terço, como manda a CLT. Praticar um terço. O adicional noturno e a hora extra, ela quer reduzir para 45%. E aí eu falei, olha, não dá. Isso aí realmente não dá, enfim. Foi uma pressão muito grande e estamos conversando, não batemos o martelo ainda. Eu digo, recue nas férias e volta às férias a 50%, como sempre foi, e nós vamos conversar a partir de janeiro em relação ao adicional noturno e em relação à hora extra. Digo isso porque, companheiros, a partir de janeiro, com essa entrega dos 12 aeroportos agora, ficaram muito pouco aeroporto no Brasil. H24, muito pouco. Fica Congonhas com a jornada reduzida de madrugada, Santos Dumont tem a jornada reduzida de madrugada, ainda fica Manaus, Belém, e fica alguns aeroportos ainda continuarão com uma operação noturna, porém vai reduzir. E a hora extra também está sendo muito controlada na Infraero, não está sendo feita tanta hora extra assim. E a partir de janeiro, todos esses aeroportos que estarão para ser entregues já foram entregues, então isso vai dar um reflexo menor. Porque a direção da Infraero diz que quer se aproximar do acordo
da concessionária. A concessionária não paga o mesmo percentual de adicional noturno e não paga o mesmo percentual de hora extra que a Infraero paga. Eu disse, porém, para o trabalhador tudo é planilha. A concessionária, a que menor paga 1,5, 1,2 salário de participação no lucro, coisa que a Infraero há anos não paga participação no lucro. Tem concessionária, como a Rio Galeão, por exemplo, paga 2 salários por ano de participação de lucro, de uma vez só. 2 salários de uma vez só. Então, eu digo, a concessionária, em tese, ela tem um 14º, um 14,5, até um 15º salário. Então, isso compensa para o trabalhador. Isso compensa. Ele não tem os percentuais de adicional noturno e de hora extra igual da Infraero, porém ele tem uma compensação financeira. Então, não é bem assim. É tanto que se você chegar para uma concessionária dessa e dizer, olha, vocês querem o adicional noturno da Infraero, a hora extra da Infraero, só que tira a participação do lógico que eles não querem. Porque quem recebe 14º e 15º salário, eu acredito que é isso. Então, estamos conversando, nos próximos boletins vocês saberão. Porém, a questão do recuo no percentual de férias, voltar a ficar 50%, como sempre foi, eu acredito que já estamos bem avançados. Ainda precisa bater um martelo numa ata, mas eu acredito que a direção da Infraero vai voltar atrás. Fala rapidamente aí de reajuste. Eu estou realmente acreditando muito que a Infraero ela ainda não fez a oferta de reajuste salarial. Porém, isso foi um pedido do sindicato. Eu falei, se a gente começar a brigar por reajuste, a gente para tudo e vai ficar aqui tudo parado. A hora que a gente resolver esse impasse, aí eu vou cobrar da Infraero a proposta de reajuste. Eu acredito, isso não vazou para mim, isso ninguém me soprou, mas eu acredito que pelo menos a inflação a Infraero vai cobrir. Eu acho que pelo menos a inflação ela vai cobrir. Não é possível, nós estamos numa Câmara de Mediação, no Tribunal Superior do Trabalho, e se ela não cobrir pelo menos a correção, se ela não corrigir pela inflação, que é de 4,9%, mais ou menos, a inflação é isso aí, eu acredito que a coisa vai desandar feio. Porém, vamos para o maior impasse nosso. Até anotei aqui alguns pontos da última reunião do TST. A Infraero, com a entrega dos aeroportos desse bloco agora, a Infraero aporta hoje 186 milhões para manter o plano de saúde, o PAMI, dentro da sua autogestão. Ela disse que com a entrega desses aeroportos, desse bloco agora, ela não vai ter mais condições financeiras de aportar isso aqui para o PAMI. Vai ter uma queda muito grande desse aporte com a entrega dos aeroportos. E isso já a partir de janeiro. E ela declarou na última reunião lá no TST que ela não tem mais condições de fazer a autogestão. Se ela levar em consideração, segundo palavras da Infraero, o contingente não só da sede, como dos aeroportos, que cuida hoje para fazer a autogestão do PAMI, contingente da empresa, chega quase a 100 funcionários. Mas não é esse o gargalo dela, não. O gargalo mesmo é que a autogestão, ela assume muito para ela alguns riscos que ela não tem mais condições de assumir esses riscos e nem de manter. O sindicato abominou essa posição da empresa, isso está na ata do TST. Nós dissemos, olha, nenhum empregado da Infraero pode ficar refém de uma política de governo equivocada, de uma destruição de uma empresa como a Infraero. Isso tudo é política da direção da empresa e do governo que está acima da direção da empresa. Então, se assinamos um acordo lá em 2013,
E ela alegou o seguinte, que em 2013, não me perdoem, assinamos um acordo lá em 2018, o cenário da Infraero era um, hoje o cenário é outro e o viés da Infraero é de encolhimento financeiro. Então eu falei, olha, não vamos chegar aqui ao impasse. O Sina jamais aceitará a diminuição do PAMI. O Sina vai buscar uma solução, até mesmo porque o próprio tribunal disse que nós temos que buscar uma solução. Tivemos essa reunião com o tribunal em recesso. Ele abriu uma exceção para fazer essa reunião de mediação. Porém, o TST só volta a partir os ministros só voltam a partir de agosto. E ficou do sindicato e a empresa e a vice-presidência do TST e procurar uma alternativa. O sindicato está se mexendo, só que nós não aceitaremos deixar o nosso trabalhador sem um plano de saúde e sem um plano odontológico. Isso é impossível, é inimaginável. É a mesma coisa dizer, vocês estão querendo mandar todo mundo para o SUS agora, quer dizer, não há nada de responsabilidade social mais na Infraero. Tudo bem, existe aí os bons empresários aí para o governo, é o cara da Havan aí que está querendo acabar com o e-social, com a vida dele, aquele é um mal amado, o cara só pensa em dinheiro. Então assim, mas não é essa a nossa realidade. Infraero tem obrigação com o plano de saúde e ela vai ter que se virar para achar uma solução junto conosco dentro do Tribunal Superior do Trabalho para a gente continuar tendo direito ao nosso plano de saúde. Isso nós e quem já saiu da empresa, que está garantido no acordo coletivo. Então, pessoal, por enquanto era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que o vídeo está grande, mas está bem esclarecedor, tá? Vamos ter outras rodadas, vamos ter outras evoluções dentro disso que a gente falou. Ao companheiro de navegação aérea, eu creio que eu esclareci bastante para você qual é a realidade e aguardem que a gente vai fazer outros comunicados como esse, tá bom? Muito obrigado, creio que esclareci bastante para vocês. Estamos abertos a ouvi-los. Um abraço.